Boa noite, meus irmãos. Paz e a graça do nosso Senhor Salvador Jesus esteja sobre a sua vida. Grande prazer estar com os irmãos. Agradeço a Deus por esse privilégio que Ele me dá de poder estar aqui com os irmãos nessa noite. E agradeço o pastor Diego, pastora Cris, pelo convite, pela honra que vocês me dão de estar aqui com os irmãos, amém? Aproveitar que os irmãos estão em pé, eu gostaria de ler com vocês dois textos bíblicos. Um, no segundo livro dos Reis, capítulo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, o versículo 14. E o outro lá no livro do profeta Malaquias, capítulo 4. Segundo Reis 2, versículo 14. Depois Malaquias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Você achou? Diz assim, versículo 14, segundo Reis 2, 14. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Só vou repetir aquilo que Eliseu disse, né? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Amém. Malaquias, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam o mal serão como a palha. O dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito obrigado, irmãos. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Uns meses atrás eu estava num culto, pastor Diego, e foi cantado um hino lá, era um purpuri, né, aquele conjunto de hinos, e num desses hinos falava que nós estamos vivendo os dias de Elias. E aí aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque a princípio, né, o pensamento do poeta ali, do autor do hino, era que os dias de Elias são dias muito bons, coisas maravilhosas, né? E eu digo que são maravilhosos porque Deus está presente, né? Mas os dias de Elias são dias difíceis, são dias de muita luta, são dias de grande oposição, são dias de uma batalha espiritual que se torna cada vez mais intensa. Esses são os dias de Elias. Os dias de Elias são dias de uma batalha espiritual muito ferrenha. E aí eu fiquei pensando, verdadeiramente, nós estamos vivendo dias de Elias. Porque nós estamos enfrentando, irmãos, uma batalha espiritual muito intensa e muito ferrenha. Elias, ele entra na história de uma forma súbita. Lá no capítulo 17 de 1 Reis, né? O texto vai dizer para a gente, e é interessante, porque o livro de Reis, ele fala para a gente de muitos reis, dos reis de Israel, dos reis de Judá, e os reis de Israel, uma coisa que vai se repetindo era, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E veio outro, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí vem um outro rei e diz lá, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E aí a gente fala, nossa, não tem um que salva nessa história aí? É tudo gente ruim, tudo gente que faz o que é mal aos olhos do Senhor. E se a gente for olhar para a nossa situação do mundo hoje, irmãos,
Brasil, São Paulo, mundo. Quem você acha aí que você fala, não, esse aqui faz aquilo que é bom aos olhos do Senhor? Não tem. A gente vê que vão se sucedendo pessoas que fazem aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor. E aí o texto de Reis, lá no capítulo 16, vai falar para a gente de um outro rei, de dois reis brigando, Tibni e Omri. Diz que aqueles reis estavam numa oposição lá em Israel, ao ponto de um matar o outro. E aí eu vejo que nós vivemos um mundo hoje, e eu não falo só de Brasil, eu falo de mundo. Um mundo que está polarizado, um mundo que está vivendo essa discórdia, essa ira. E quando isso está só lá no mundo, mas o problema é que muitas vezes essas coisas vêm até mesmo para dentro das igrejas. Porque há irmãos que brigam com o outro, porque por causa da política, por causa do partido, por causa do candidato. Há irmãos que falam, não vou mais falar com aquele lá. E a gente vê que essas coisas vêm até para dentro da igreja. E a batalha espiritual se acirra. A batalha espiritual se acirra. Aí a gente lê lá no livro de Reis, que o pai de Acabe foi o pior dos reis. A gente lê e fala, nossa, esse foi o pior, então chegou no fundo do poço. E começa a reinar o Acabe. E diz que Acabe foi pior do que todos aqueles que estiveram antes dele. E a gente fala, meu Jesus, o poço não tem fundo. É um poço que não tem fundo, ele vai afundando cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Acabe se casa com uma mulher feiticeira. Ela é filha de Etbaal. Etbaal significa com Baal. Esse Etbaal é um rei dos fenícios. Os fenícios, eles tinham diversas cidade-estados. Entre elas tinha Sidom, entre elas a principal era Tiro. E outras cidades, eles chegaram ao sul da Europa, a Espanha, a Península Ibérica, ao norte da África, a região da Tunísia. Eles fundaram ali uma cidade chamada Cartago. Os fenícios, eles eram grandes navegadores, comerciantes, e com o seu comércio eles governaram o mundo. Etbaal significa com Baal, é o pai de Jezabel, a esposa de Acabe. Ele também é um rei sacerdote. Ele é sacerdote de um Baal. E Baal, o nome Baal significa Senhor. E geralmente Baal aparece vinculado com alguma coisa, com algum lugar. É o Baal do Monte Fulano, é o Baal da Campina, é o Baal da praia, é o Baal do rio. É o Senhor daquele lugar. E Etbaal, ele é um sacerdote de Baal Melcarte. Baal Melcarte, pastor Diego, ele era chamado o rei de Tiro, o rei da cidade, o rei de Tiro. E aí quando a gente lê isso, a gente fica, nossa, por isso que o profeta Jeremias falou aquela profecia lá no capítulo 28 do seu livro, a profecia contra o rei de Tiro. E aí a gente fala, mas como é que esse rei estava lá no Éden, jardim de Deus, tal? Não estava falando do rei de Tiro em si, mas daquele espírito maligno que atuava personificado naquele Baal Melcarte. E essa adoração é levada para Israel. Essa adoração é levada para o povo de Deus. E o povo de Deus começa a cochear em dois pensamentos, a se dividir. Sirvo a Deus, mas vou servir também o Baal. E Israel está nessa desviado. Israel está longe do Senhor, porque não há possibilidade, irmãos, de servirmos a Deus e servirmos os demônios. Paulo vai dizer que comunhão há entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios? Nenhuma. Então Israel estava longe da presença do Senhor. E aí entra o Elias e diz assim: nos próximos anos não haverá nem orvalho nem chuva, a não ser segundo a minha palavra. É assim que Elias aparece. A Bíblia diz, veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, capítulo 17 de 1 Reis. E assim Elias aparece. Não se fala dele, não fala quem é o pai dele, não diz muita coisa a respeito dele, não diz quase nada a respeito dele. Mas eu sei que esse Elias é um homem que tem um poder de Deus, ele tem uma unção de Deus muito especial.
Ele não escreveu livro nenhum. Mas muito do texto de Reis, desde o capítulo 17 até o começo do capítulo do segundo livro de Reis, a gente vai ter ali o ministério de Elias sendo desenvolvido, sendo apregoado. E Elias entra ali e o Senhor vai prover para Elias de uma forma sobrenatural. O texto bíblico diz para a gente que quando Elias deu essa palavra, não choveu e não tinha orvalho, e a fome começou, porque o campo secou, as plantações se perderam, os animais estavam morrendo, os rios estavam secando, e o Senhor proveu para Elias. Você conhece a história, ele ficou na beira de um rio e o corvo trazia pão e trazia carne para ele de manhã e de noite. Quando o rio secou, o Senhor fala para ele: agora vai para a casa de uma mulher viúva lá em Sidom, lá em Sarepta, uma cidade de Sidom. E ele foi para lá. E ali, na casa daquela viúva, você conhece essa história também, o Senhor multiplicou o azeite, o Senhor multiplicou a farinha não acabou e o azeite não faltou. Eu creio que todo mundo vinha na casa daquela mulher almoçar. Acho que os vizinhos vinham, porque era fome, irmão, não tinha comida em lugar nenhum. Mas na casa daquela mulher tinha. Na casa daquela mulher tinha. Talvez não tinha um banquete, talvez não tinha lá uma mistura especial, mas o pão tinha ali. O pão não faltou, porque um homem de Deus pronunciou uma palavra de bênção naquela casa. Um homem de Deus pronunciou uma palavra do Senhor, e a bênção do Senhor esteve naquela casa. Elias disse: não vai faltar, a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, até Deus mandar chuva sobre a terra. E assim aconteceu. Elias, você conhece a história, ele vai se confrontar com os profetas de Baal e de Azera. Ele disse ao Senhor: Senhor, eu fiquei sozinho. E Deus fala: não, tem 7.000. Mas onde estavam os 7.000? Elias não estava vendo. Ele olhava ao redor dele e ele não via ninguém. Ele olhava para o lado dele e não tinha ninguém do lado dele. Mas o Senhor fala: não, Elias, você não está sozinho. Há homens e há mulheres que ainda são fiéis. Há pessoas que não se dobraram diante de Baal. Há pessoas que não se dobraram diante do maligno. Há gente fiel. Aleluia. E o Senhor o leva àquele confronto. E no confronto com os profetas de Baal, você conhece a história também, os altares são preparados. Os profetas de Baal, eles preparam o seu altar de manhã, e eles começam a clamar a Baal, porque Elias fez um desafio de poder. Ele diz: nós não vamos acender o fósforo, nós não vamos riscar o fogo, ninguém vai pegar o isqueiro. Aquele que for Deus vai ter que responder mandando fogo do céu. A Bíblia diz para a gente que o demônio, o diabo, tem poder de fazer descer fogo do céu, irmãos. A Bíblia diz isso. E de um lado tinha 850 sacerdotes malignos, e do outro lado tinha Elias. Mas quando você está com Deus, você é maioria. Você com o Senhor é mais forte do que todos os poderes malignos que operam no mundo. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o Espírito que está sobre você, é mais poderoso do que os espíritos que atuam no mundo. E aqueles homens começam a clamar, e Baal não pôde responder. Eu creio que se aqueles sacerdotes aceitaram o desafio, é porque alguma coisa semelhante já tinha acontecido antes. Senão eles não teriam aceito. Não é verdade? Eles não teriam aceito. Então eu creio que eles já tinha acontecido algo semelhante. Mas naquele dia, Deus bloqueou toda ação maligna. Deus bloqueou toda ação dos espíritos malignos. E eles não podiam operar. Eles não podiam se expressar. Eles não podiam atuar. E isso foi o dia inteiro. Quando chegou perto das 3 horas da tarde, Elias falou: agora é minha vez. Agora é minha vez. Ele pede que traga bastante água. Ele arrumou o altar. Ele manda que jogue 12 cântaros de água, muita água, de forma que formou uma poça d'água ao redor do altar. E quando ele clama ao Senhor, o Senhor mandou fogo do céu. O fogo consumiu o holocausto, secou a água, queimou toda a lenha, e as pessoas viram que só o Senhor é Deus. As pessoas viram que só o Senhor é Deus. Depois disso, irmãos, Deus falou para Elias que ia tomá-lo. Deus falou para Elias que ia levá-lo para estar com ele. E antes de o Senhor tomar Elias, ele fala para Elias: você vai ungir
alguém para ser o rei de Israel, no lugar do Acabe. Você vai ungir o rei da Síria, e você vai ungir um profeta, que exercerá o ministério profético no seu lugar. E o profeta é o Eliseu, que nós lemos lá no capítulo 2, o versículo 14. Elias ungiu Eliseu para ser o profeta no seu lugar, para ser o seu sucessor. E quando Elias está para ser tomado, ele vai dizer para Eliseu o seguinte: Eliseu, o Senhor vai me tomar. Você sabe disso. E o que você quer que Deus te conceda, que eu peça ao Senhor por você, antes que eu seja tomado de ti? E Eliseu vai fazer um pedido: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E a gente precisa entender que às vezes a gente acha, né, que quando Eliseu pediu isso, que ele estava pedindo o dobro do poder que Elias tinha. E não é isso. Quando ele pede a porção dobrada, ele pede a porção do filho mais velho, a porção do herdeiro principal, a porção dobrada. Quando você lê a história das tribos de Israel, você vê que Jacó deu o direito de primogenitura a José. Então José, não aparece uma tribo de Judé, mas você vai ter duas tribos, Efraim e Manassés, a porção dobrada. José tem a porção dobrada sobre os seus irmãos, Efraim e Manassés. Então quando Eliseu pediu a porção dobrada, ele está pedindo a porção do filho mais velho, o herdeiro principal de Elias. E Elias vai dizer para Eliseu: você pediu uma coisa difícil, se no momento que eu for tomado de você, você estiver comigo, você vai receber. E eles vão, e o Senhor leva ele para um lugar, e Eliseu vai junto, e o Senhor leva Elias para outro lugar, e Eliseu vai junto. E eu acho que Eliseu já estava até meio cansado, o Senhor está mandando eu ir para outro lugar, e o Eliseu ia junto. E o Eliseu não deixou o Elias, até que num determinado momento, eles haviam cruzado o Jordão, atravessado, e depois nessa caminhada, vem um carro de fogo, uma carruagem de fogo, passa entre Elias e Eliseu, os separa. E quando aquela carruagem de fogo os separa, um redemoinho leva Elias e o leva para estar na presença do Senhor. Elias não foi mais visto na terra, a não ser lá no capítulo 17 de Mateus, quando Jesus na transfiguração está lá junto com Elias e com Moisés. Nunca mais foi visto o profeta Elias. Quando Eliseu viu isso, ele pega a capa de Elias e ele retorna. E chegando na beira do rio Jordão, que Elias havia aberto, batendo com a capa, ele fala: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele bate com a capa na água, o rio também se abre, e ele passa, e as pessoas falam: o Espírito do Senhor agora está sobre Eliseu. Irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso? Nós vemos um texto em Malaquias, onde o Senhor diz que o dia do Senhor vem ardendo como fogo, como uma fornalha, e Ele não vai deixar nem raiz nem ramo. Ele vai ser um dia, e o texto bíblico diz aqui para a gente que esse dia vai ser um dia terrível. Escreve o profeta Malaquias no capítulo 5, é um grande e terrível dia do Senhor, fazendo eco a palavra do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 e os versículos seguintes, quando Joel fala que o Senhor derramaria o Espírito, antes que venha o grande e o terrível dia do Senhor. Jesus vai voltar, irmãos, e o dia do Senhor vai ser terrível. Para quem? Para quem não está preparado para encontrar com Jesus. Porque para aquele que conhece o Senhor, a Bíblia diz que vai nascer o sol da justiça. Para você que está preparado, o Senhor diz assim: para você nascerá o sol da justiça. O dia do Senhor vai ser um dia terrível, e vai ser um dia glorioso. Pedro, citando esse dia, ele não vai dizer que é um dia terrível. Ele diz lá no capítulo 2, 17 de Atos, que o dia do Senhor é grande e glorioso. Aleluia! É glorioso para quem está preparado para esse encontro com o Senhor. E se nós estamos, como eu disse, vivendo hoje dias de Elias, irmãos, nós temos que entender que nós estamos vivendo dias em que há uma oposição muito forte para que a gente sirva o Senhor. O inimigo está atuando. Os poderes malignos estão no mundo. E esses poderes malignos, muitas vezes eles vêm até mesmo
tentando entrar dentro das igrejas. Essas forças malignas vêm até mesmo tentando entrar dentro das igrejas. O Senhor fala com uma igreja lá em Apocalipse, e Ele chama a atenção daquela igreja, a igreja de Tiatira, lá no capítulo 2 de Apocalipse. O Senhor diz assim: eu tenho contra você, o versículo 20, o fato de você tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. E aí, quando eu vejo essas coisas, irmãos, a gente fala assim: ah, mas aqui na nossa igreja, graças a Deus, não tem. Mas sabe qual que é o nosso grande problema hoje, pastor Diego? É que as pessoas estão aqui, mas elas estão tendo contato com tudo. Antigamente era mais restrito. Agora você, às vezes entra alguém, você nem entra, né? Alguém te manda um linkzinho lá: olha, tem uma profecia aqui, tem uma profeta, tem um homem de Deus. Porque às vezes a gente acha que vai ser só mulher. Não, irmãos, os espíritos malignos, eles atuam em homens e mulheres. E o que o texto bíblico está falando não é de uma mulher em si, é de um poder maligno, é do demônio, é de Satanás, usando pessoas para tirar as pessoas da presença de Deus. E aí alguém recebe lá um linkzinho e fala: mas pastor Diego, eu recebi uma revelação. E a gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, irmãos. Porque aquilo que o inimigo quer fazer é nos afastar da presença do Senhor, é tirar o nosso norte, é nos tirar do compromisso, do nosso comprometimento com Deus e com a sua obra. Nós precisamos estar e permanecer firmes. O Senhor havia falado lá por meio do profeta Malaquias que Ele enviaria o profeta Elias antes do grande e glorioso dia do Senhor. E aí alguém pode dizer: ah, mas ele veio, e ele veio em João Batista. Sim, lá em Lucas, quando Zacarias recebe a visita do anjo, o anjo vai dizer isso, que o filho que vai nascer virá no poder de Elias. É um filho de promessa, é cumprimento de promessa que Deus fez lá no Antigo Testamento. Só que o Senhor Jesus, Ele vai citar esses textos, e lá no capítulo 17 de Mateus, os discípulos perguntam para Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? E Jesus responde: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Jesus diz: Elias virá e restaurará. E ele diz depois: eu porém digo que Elias já veio. E Jesus coloca essa profecia em dois escopos diferentes. Ele diz: ele virá, e ele diz: ele já veio. Ele diz: ele veio, é João Batista, mas ele diz: ele virá. Porque Jesus vai voltar, irmãos, e a gente precisa ser a voz do Senhor nesse mundo, nesse tempo. Eu e você. Quem são os Elias que Deus está buscando hoje? Eu e você. Vira para o seu irmão e fala: você é o Elias. Deus está buscando você, meu irmão, para ser o Elias dele dessa geração, nesse tempo. Ah, mas eu não posso. Pode sim, porque Eliseu recebeu o quê? A porção do filho mais velho. Talvez você é o caçula. Você não é o mais velho, mas você é o caçula. Você é o do meio. Então há um poder sobre você também, há uma unção sobre você também, para que o Senhor seja anunciado nesse tempo. O profeta Malaquias diz que antes do Senhor voltar, o povo dele, esse Elias, precisa se colocar como instrumento de salvação, para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É preciso haver conversão, irmãos. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque Jesus quer que pessoas sejam salvas. Não é isso que Pedro fala para a gente? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Pedro diz: não, o Senhor não retarda a sua promessa, mas o Senhor é misericordioso, e Ele não quer que as pessoas se percam. Mas a gente às vezes fica meio que enrolado com um monte de coisa, a gente fica perdendo tempo com um monte de coisa, às vezes a gente fica sendo seduzido por um monte de coisa, e a gente se esquece de que o mais importante é que nós estejamos anunciando Jesus, anunciando a salvação do Senhor, é que nós nos coloquemos como instrumentos da bênção e do poder de Deus nessa época e nessa geração. Quando João Batista nasceu, João Batista é o quê? Ele é um sacerdote, não é?
João Batista é um sacerdote. O pai dele era sacerdote, então ele também é um sacerdote. Ele é da linhagem sacerdotal. E João cresce. E aí a gente vê, quando João começa a desenvolver o seu ministério, onde ele está? Ele não está lá no templo. Ele está lá no deserto. Onde o sacerdote devia estar? No templo. Mas onde João Batista está? O sacerdote do Senhor, no deserto. E quando perguntam para ele, você é o Cristo, João? Ele fala, não sou. Você é o profeta? Ele diz, eu não sou. Perguntam para ele, quem é você? Ele diz, eu sou a voz. Eu sou apenas uma voz clamando no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Endireitem as suas veredas, porque o Senhor vai voltar. Eu sou apenas uma voz dizendo, se preparem para se encontrar com o Senhor. Se arrependam para se encontrar com o Senhor. João lhe diz, eu sou apenas uma voz. Mas esse João, pastor Paulo, ele é sacerdote do Senhor. Ele é sacerdote. E aí quando a gente vai lá para o templo, a gente vê que os sacerdotes que estão no templo, eles têm um comportamento muito diferente do de João Batista. Muito diferente. Quando a gente lê a ressurreição de Lázaro, eu acho que foi o maior milagre que Jesus fez. Não foi? Lázaro estava morto fazia 4 dias. Alguém pode dizer assim, o filho da viúva de Naim não estava morto. A Bíblia diz que estava, e eu creio que estava. Mas alguém diz, não, estava indo lá, o moço tinha desmaiado. Alguém pode dizer, não, a filha do Jairo não estava morta, a menina tinha tido um mal súbito, perdeu os sentidos. Mas o Lázaro estava 4 dias na sepultura. 4 dias. Não é 1 horinha, é 4 dias. Já estava testado, já estava cheirando mal. Né? Já estava cheirando mal, o pessoal não queria nem abrir, tirar a pedra. Não, está cheirando mal, Senhor, não dá não. Jesus chamou Lázaro lá do além. Lázaro, aleluia. Lázaro escutou a voz dele sendo chamada pelo Senhor e ele vem, vivo, aleluia. E aí a Bíblia diz para a gente que muitos dos judeus que estavam ali creram no Senhor. E aí sabe o que o sacerdote vai dizer? Se a gente não parar esse homem, a gente vai correr o risco da gente perder a nossa posição. Meu Pai do céu, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós que a gente nunca tome a postura daqueles sacerdotes. A preocupação deles é a posição. Nós corremos o risco de perder a nossa posição. E de Roma até acabar com a nossa nação. Nós corremos o risco. Essa é a preocupação deles. Vai todo mundo crer em Jesus e nós vamos perder a nossa posição. A posição deles já estava contada mesmo. Porque o sacerdócio levítico acabou. Acabou. Lá no livro, na carta aos Hebreus, a gente vai ler exatamente isso. Lá o escritor de Hebreus vai dizer o seguinte: quando a palavra fala de uma nova aliança, de um novo testamento, quando a palavra fala de um novo concerto, significa que o primeiro envelheceu. E tudo aquilo que envelheceu está perto de acabar. Nos dias que o escritor de Hebreus escreve, ainda existia o templo, ainda existia o culto lá em Jerusalém, mas ele diz, aquilo que envelheceu está perto de se acabar. Aquele sacerdote, o sumo sacerdote lá de Israel, ele estava preocupado com a sua posição. E eles vão tramar para matar Jesus. E eles vão prender Jesus. E lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, a gente vai encontrar o sacerdote falando com o governador romano. E eles falam, tem que matar esse homem, tem que matar Jesus, crucificar Jesus. E Pilatos vai dizer o seguinte, mas eu não vejo nele nenhum crime, eu não vejo nele culpa nenhuma. E sabe o que o sacerdote vai dizer? Se você não matá-lo, você não é amigo do César. E quando eu vejo isso, de uma certa forma o sacerdote está dizendo para o Pilatos o seguinte, você não é amigo do César, mas nós somos amigos do César. O sumo sacerdote, que devia representar a Deus, o sumo sacerdote, que devia se colocar diante de Deus em favor do povo,
ele não é o sumo sacerdote de Deus. Ele é o religioso que está na folha de pagamento do governo romano. Ele é o religioso que está na folha de pagamento do governo. Ele não é um homem de Deus. Ele não sabe mais nem o que é ser um homem de Deus. Ele perdeu o norte, ele perdeu o seu rumo. E o sumo sacerdote do Senhor, o sacerdote do Senhor, ele está lá no deserto, sendo uma voz, clamando: preparem, endireitem suas veredas, arrependam-se, porque o reino do Senhor está chegando. O Senhor quer que nós sejamos hoje, irmãos, boca de Deus também nesse mundo. Onde está o Deus de Elias? O Deus de Elias está com você. O Deus de Elias está com você. O Deus de Elias está com você, irmãos. Alabassuriamanachaias. O Deus de Elias está com você. E Ele continua fazendo milagres e fazendo maravilhas, porque Ele não mudou. O Senhor não mudou. Ele continua fazendo milagres e continua fazendo maravilhas. O Senhor continua operando poder. Onde está o Deus de Elias? Perguntou Eliseu. O Deus de Elias está com você, irmãos. Eliseu foi muito usado por Deus, mas Eliseu também não está mais por aqui, mas você está. E quem Deus quer usar hoje é você, irmãos. É você, minha irmã. É você que o Senhor quer usar hoje. É você que o Senhor quer usar nesse tempo. Deus quer usar você lá na sua casa, na sua família. Deus quer usar você. Deus quer que você seja um instrumento de bênção lá. Deus quer usar você lá no local que você trabalha, junto dos seus amigos. Deus quer que você seja uma influência positiva, tirá-los do domínio de Baal e levá-los a conhecer o Senhor. Está cheio de gente cocheando entre dois pensamentos. Muitos. Tem gente que fala: ora por mim, e também está acendendo vela aí para tudo quanto é. Sabe por quê? Porque eles ainda não conheceram alguém cuja palavra de Deus na boca é verdade. E esse alguém tem que ser você, em nome de Jesus. Jesus disse que esse Espírito, esse poder estaria sobre a igreja, estaria sobre nós. E Ele disse que estaria conosco todos os dias. Quando Elias se sentiu sozinho, o Senhor falou: não, Elias, há pessoas que não se dobraram diante de Baal. E há pessoas que não se dobraram diante de Baal nesse lugar. Você é alguém que não se dobrou diante de Baal para fazer diferença. Não tenha medo das investidas do inimigo. Enfrenta o inimigo em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o inimigo virá contra você por um caminho, mas ele vai ter que fugir por 7. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor é mais poderoso do que todo espírito que atua nesse mundo. A Bíblia diz que o poder de Deus que está sobre você vai te guardar. A Bíblia diz para a gente que Deus dá ordem aos seus anjos a teu respeito, para que eles te guardem em todos os seus caminhos. A Bíblia diz que praga nenhuma chegará na tua casa, maldição nenhuma chegará contra você. A Bíblia diz que contra você não vale magia, não vale encantamento. Confia nisso, irmão. Confia nisso, minha irmã. Coloca a sua vida na mão e na presença do Senhor. Deus quer usar você. Deus quer salvar alguém. E você tem que ser um instrumento. Há uma unção sobre você. O apóstolo João diz que a unção do Senhor está sobre nós. E essa unção nos ensina. Aleluia! Essa unção nos ensina. É aquele momento que a gente tem que ter uma palavra e a gente não sabe o que vai dizer, mas o Espírito do Senhor traz uma palavra que a gente fala: é revelação. Não é outra coisa, é revelação. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. Deus quer usar a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida. O dia do Senhor vai ser terrível, mas não vai ser terrível para você. E Deus quer que esse dia seja glorioso para todos aqueles que você anunciar Jesus. Todos, porque você vai ser boca de Deus, você vai ser instrumento de Deus de salvação. No dia que Elias confrontou os profetas de Baal, as pessoas glorificaram e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O Senhor, o seu Deus,
Só Ele é Deus. Ele está com você. Não tenha medo. Não tenha medo das investidas do inimigo. Permaneça firme e firmado, irmãos. E deixa que o Espírito do Senhor use a sua vida. Busque ao Senhor mais e mais em oração. Busque conhecer a palavra do Senhor. Busque conhecer as Escrituras. Se envolva nos trabalhos da igreja, porque Deus quer usar você. E Deus quer salvar vidas. Deus quer abalar esse bairro. Deus quer abalar nossa cidade. Deus quer salvar o Brasil. E para isso Deus quer levantar você, o Elias do Senhor nessa época. Amém? Posso orar com a igreja? Eu gostaria de orar com você. Bendito Deus e Pai do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Eu quero te agradecer e te louvar, Senhor, pela tua palavra para conosco. O Deus de Elias está conosco. Aleluia. O Deus de Elias não está distante ou ausente, mas está conosco, Senhor. E eu louvo, Pai, o teu nome por esta igreja e por esses irmãos que estão aqui. Eu louvo o teu nome por esta igreja e pelos irmãos que estão nesse momento acompanhando esse culto também de forma remota. E eu peço, Pai, que a unção e o poder do Espírito do Senhor esteja sobre a vida de cada um deles. Que nesse tempo o Senhor esteja levantando o meu irmão, a minha irmã, como Elias do Senhor nessa época e nesta geração. Alguém que, revestido da autoridade do Senhor, vai fazer com que os poderes malignos caiam por terra, vencidos e derrotados. Nós cremos, Senhor, o príncipe da cidade já perdeu, porque grande é o Senhor, Tu és o rei, oh aleluia, Tu és o rei, o Teu reino não tem fim, o Teu domínio se estenderá de geração em geração, e pelos séculos dos séculos, e o Teu povo, Senhor, ele é instrumento para que esse reino se manifeste nessa terra. Usa o meu irmão, Senhor, usa a minha irmã, usa esse jovem, usa essa criança, reveste o Senhor da unção e do poder do Espírito Santo, e abençoa a tua igreja, Senhor, aleluia. Faz, Senhor, com que a cada dia o Senhor possa estar acrescentando aqueles que hão de herdar a vida eterna e a salvação, usando a vida do meu irmão, usando a vida da minha irmã, usando a vida da tua igreja. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, guarda o teu povo, guarda a tua igreja escondida de toda a força e de todo o poder do mal. Não deixa, Senhor, que sejam seduzidos pelos enganos do mal, pelas astúcias do inimigo, mas que a iluminação da tua palavra guie os passos do teu servo, guie o seu coração, guie a sua mente, sempre firme e firmado no Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, porque nós cremos que como o Senhor esteve com Elias, como o Senhor esteve com Eliseu, o Senhor estará com cada um de nós, e o Senhor vai honrar a nossa palavra, e o Senhor vai honrar a nossa ação, o Senhor vai honrar o nosso trabalho, o Senhor estará conosco, aleluia, é a promessa da tua palavra, e nós nos apegamos a ela pela fé, aleluia, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, amém. Senhor, eu te agradeço, Pai, por esta igreja, e eu te agradeço pela obra que o Senhor está fazendo nesse lugar, por meio da vida dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. E graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado, pastor Diego. Que Deus abençoe ricamente essa igreja. A unção e o poder do Senhor continue sobre vocês sempre, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.